Opa! E aí, pastor? Beleza? Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Você, tá me ouvindo? Cara, tá um pouco baixo aqui. Tô tentando ver se é aqui comigo. Vamos ver aí, eu tô com fone aqui. Teoricamente era pra ficar bom, né? Ah, mas tô ouvindo. Tá um pouquinho baixo, mas tô ouvindo. Beleza, tentar falar mais alto. Ah, beleza. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo beleza, correria, né? Correria braba, todo mundo. Correndo atrás do tempo agora. Voltando. Estão voltando as atividades aí na igreja, né? Presenciais. Voltando de novo, né? A gente tinha voltado em outubro, novembro, aí depois Ah, esse ano tá. parou, né? Mas ainda o presencial tá muito devagar. Desde Ah, é? 2019, por exemplo, que eu não faço nenhuma viagem, pra você ter uma ideia, né? Ah, é? E eu viajava muito, viajava 2, 3 finais de semana aí por mês, né? Então, assim, Poxa, algumas coisas ainda estão bem devagar. Mas, assim, essa rotina mudada também não está fazendo a gente trabalhar menos, não. Acho que está até o claro. contrário, né? Eu fiz uma live com o Azaf Borba semana passada. E eu perguntei como é que tava, e ele falou, cara, o homem de Deus sempre tem o que fazer, né? É, Ele falou, a igreja não para nunca, né? A igreja não para, na verdade, não para nunca, né? Para uma atividade e outra. A gente fez uma live, não sei se tu lembra, já faz um ano já atrás. Tava no início da pandemia ali, né? A gente fez uma live em maio. E o que que tu acha que mudou assim, cara, de lá para cá, assim, nesse processo? A gente estava em maio do ano passado, no começo no olho do furacão, sem ninguém saber, sem saber como é que ia ser o futuro, né, em relação a isso aí. E o que que tu acha do fim das contas, do que tu esperava e do que foi nesse tempo aí? eu falei na ocasião, naquele período, né, que eu achava que as coisas iam estender mais do que a galera estava pressupondo. Lembro? Tanto que eu falei que seria pelo menos 20 semanas, nós já estamos na minha conta aqui com 60 semanas, né? Ou seja, a minha previsão, que todo mundo achava que era pessimista, ainda era otimista demais, né? De certo modo, eu acho que muitas coisas boas estão sendo percebidas aí nesse processo. Essa questão de ver a internet agora não mais como uma só um meio de transmissão, mas um meio de comunicação, né, das Sim. coisas, é bem legal. Só que algumas coisas já estão, assim, meio que clichês aí acontecendo, né? A gente tá vendo muita gente que veio para a internet produzir conteúdo bom, já com a volta dos cultos presenciais, por exemplo, muito pastor já está filmando o culto presencial de novo, né? E eu acho que a galera, alguns ainda não perceberam que a linguagem para a internet é diferente, né? Sim, Então, entendi. mesmo um ano inteiro aí preso nesse negócio, aqui nós desde 2019 planejávamos começar um culto 100% voltado para online, trabalhar com pessoas de fora, Uhum. e a gente tinha muitas dúvidas sobre isso, né? Como fazer isso, tal. A pandemia meio que empurrou a gente a ter que encontrar É, algumas respostas, né? E verdade. agora aqui, mesmo retornando, o nosso online ele não é mais uma transmissão do presencial. A gente já tem, para você ter uma ideia, do ano passado para cá, pequenos grupos com pessoas de fora. E uma coisa curiosa, né? Até mesmo, por exemplo, o compromisso financeiro da galera, hoje o que a gente tem das pessoas que não são daqui da cidade de Uberlândia já é superior ao que é da igreja local aqui. Então Ah, agora nós entendi. estamos tentando, inclusive, ver como que nós trabalhamos com esses recursos, né? Porque nós não vamos também receber uma oferta do pessoal de fora e gastar com uma estrutura aqui onde o pessoal também não usufrui, né? Então nós estamos pensando se nós vamos trabalhar coisas regionalizadas, se nós vamos gastar isso, inclusive, para viajar, promover encontros e Entendi. com material, né? É bem interessante isso, né? Vocês plantam ideia de plantar também novas igrejas, no caso. Eu até conheço um Sim, sim. pessoal, tem um amigo meu que foi pro Fortaleza, ele é daqui da minha cidade, está em Fortaleza plantando a igreja local, que eles são Aham. ligados à igreja de vocês, né? Isso, isso. O nosso ministério tem muito essa vocação, né? A gente não abre franquia. A ideia Entendi. é bem assim, estabelecer alguns princípios do nosso ministério
E o nosso ministério, assim, quantas igrejas já entraram, saíram, a gente não quer ninguém andando por questão de força, né, institucional, Não, muito mais não é, pela a ideia convicção. não é criar uma denominação, no caso. Não, até porque a gente não tem nem confissão doutrinária. No nosso meio, embora a maioria seja de base reformada, porque Uhum, o ministério veio da Presbiteriana do Brasil, né? Nós temos uhum. pentecostais também, né? Então, enquanto os irmãos aguentam nós aguenta eles, sem dificuldade nenhuma, né? Mas, por exemplo, essa ideia mais do movimento, né, de uma plataforma que proporciona algumas coisas, ela é muito orgânica. Então, a igreja que eu pastoreio aqui, que esse ano já está indo para 19 anos, vai fazer agora em agosto, Ah, ela tem. começou como um grupo de evangelismo numa igreja Sal da Terra, que se tornou posteriormente uma congregação e depois foi desafiado a se emancipar. Hoje, no Ministério Sal da Terra, nós somos uma igreja que é mãe de outras igrejas, mas a proposta é emancipar todas. Sim, Não é entendi. ficar com uma rede grande, porque isso dá trabalho demais. Sim, entendi, entendi. Tu não é o fundador da igreja, no caso. Quando tu entrou, a igreja já existia. O Ministério Sal da Terra existe há 30 e poucos anos. Ah, Mas a entendi. igreja que eu pastorei especificamente, né, que é uma congregação Sal da Terra, que usa o nome Uhum. fantasia aí de Manifesto, eu e Ah, mais entendi. dois, três caras, nós plantamos essa igreja do zero. Ah, entendi, entendi. Agora entendi a lógica do negócio. Cara, eu te acompanho bastante ali pela internet, eu gosto ali. E eu vejo sempre que nas caixinhas de perguntas, a galera sempre te pergunta ali das tretas gospel ali, da turma do. E eu vejo que tu disse, eu não acompanho isso aí, não, não. Te pergunta, às vezes, aqueles dos pastores que falam muito ali de masculinidade, dessa turma toda. Tu realmente não acompanha assim, esse movimento de treta gospel, você acha que foge? Cara, não, eu não acompanho mesmo, é bem verdade isso daí. Eu não estou sendo político mesmo no Sim, processo, não. Porque o que acontece, cara? Eu vejo, e não é um desprezo pelo conteúdo de outros pastores, não, de forma sim. alguma. Mas eu acho, por exemplo, que no final das contas, a gente pega e a gente também projeta muito sotaque naquilo que é uma expressão legítima da parte de Deus em outras frentes de trabalho da igreja. Então, por exemplo, é muito complicado eu andar com um cara como o Hernandes Dias Lopes e eu não ser influenciado por ele. E essa influência, ela é positiva. Mas, por exemplo, às vezes nas quebradas onde eu sou o Hernandes Dias Lopes, entendeu? Na perspectiva de que eu falo a linguagem que as pessoas Uhum. entendem, se eu começar a incorporar o sotaque, a expressão que Deus deu para ele, para ser o cara que fala para um determinado público, com o meu público, eu não consigo ser eficiente na comunicação. E da mesma maneira, não dá, por exemplo, para o cara tentar falar do jeito que eu falo, o jeito que eu trabalho o humor, a ironia, alguns elementos que na internet funcionam muito bem, e tentar pregar para o público do Hernandes Dias Lopes. Não vai funcionar. Então, assim, no geral, eu consumo sim conteúdo de tudo quanto é gente, né? Mas eu acho que essa fissura que a galera tem, às vezes, de ir lá e consumir tudo, de ficar tentando acompanhar tudo, ela vai meio que pasteurizando, né? Então, por exemplo, essas questões dos movimentos que fala sobre masculinidade e tudo mais, não é que eu não acompanho, é que no geral, às vezes eu acompanho outros perfis, né? Eu acompanho Sim. perfis que talvez me ajudem mais a trabalhar dentro do contexto onde eu estou inserido, do que propriamente essa galera que está trabalhando para dentro da igreja, né? Porque eu tenho descoberto nos últimos anos, e talvez até isso é uma descoberta recente para mim, que talvez eu tenha sido muito negligente com relação a alguns púlpitos que Deus colocou na minha vida, né? Então, às vezes eu estava pregando muito para dentro da igreja e eu perdi um pouco a mão com relação a assumir esse protagonismo em levar a palavra para quem não está dentro daquilo que é a igreja organizada, né? Então, nesse sentido, não adianta eu pegar uma linguagem igrejeira que muitos caras estão trabalhando aí e tentar levar isso para fora, né? Mas eu Sim. acompanho uma série de conteúdos, né? Eu sou crítico de tudo porque eu acho que isso é natural. Agora, a crítica não pode ser confundida com a ideia de você achar que você é melhor que o outro ou que a minha ideia, a minha visão a respeito da coisa é melhor que o outro. Não, é diferente, né? Eu não Claro. faria da maneira que um monte de gente faz, mas isso não quer dizer que aquilo está errado. Eu falo para a galera que eu discordo até de Jesus, mesmo sabendo que ele está certo e eu estou errado,
Isso é legítimo, né? O que a gente precisa é encontrar equilíbrio nessa maneira de se relacionar, né, com a comunicação. Eu, por exemplo, cara, eu tô na igreja já há bastante tempo, fazem 22, 23 anos. E aí eu tinha estúdio, trabalhava só com cantor, com banda gospel. Cara, assim, é um grande problema que eu também encontro, né? Que é me comunicar com quem não está no meio da igreja, né? Eu tenho muita dificuldade em relação a isso, porque eu acho que eu não tenho nem amigo que não é cristão. Eu tenho a minha dificuldade de me comunicar é bastante grande, assim, né? E às vezes a gente fica tão envolvido, né, só com os irmãos, que obviamente isso é ser igreja, é importante, né? Mas a gente perde a forma de como comunicar outras pessoas, né? E aí a gente tá vivendo um tempo, né? Aí é que a minha pergunta, não sei se deve estar por dentro, ou não sei, que a igreja tá numa situação de uma briga um com o outro e todo mundo quer estar certo. E a minha impressão é que no final, assim, da conta, no resultado disso tudo, a gente só sai perdendo, né? Me parece, assim, que não resulta em nada, assim, né? O excesso do que eles estão chamando de zelo, né? Mas de certo modo está parecendo muito mais um certo fundamentalismo na defesa daquilo que são as suas expressões, de fato vai deixar esse estrago aí que você está apontando. Né? É muita gente defendendo a sua forma de trabalhar. E é engraçado que isso é cíclico, porque nós tivemos nos anos 90, então acho que você chegou na igreja na mesma época que eu, né, mas nos anos 90 ainda resquícios da quebra dos paradigmas que veio dos anos 80, né? Sim. Discussão sobre a música cristã, discussão sobre roupa, sobre tatuagem, sobre cabelo comprido, uma série de coisas que a gente ainda pegou e que hoje é uma página virada. Só que aí o que acontece? A gente repete os mesmos vícios com relação a se dividir entre aqueles que entendem de uma forma ou outra, só que agora com novas coisas. Exatamente. Então, de certo modo, nós estamos brigando por outras coisas, mas que são as mesmas coisas. Eu falava para a galera que eu tinha um maior temor de que a gente... porque na época o pessoal falava assim, não, porque a igreja, a visão da igreja do crente é o assembleiano, é a mulher de saia, é o cara de paletó. Eu falo assim, beleza, só que aí hoje nós nos tornamos naquilo que são as vestes que nós usamos, e eu não estou falando de roupa, eu estou falando do pacote cultural e de percepção do mundo, nós nos tornamos exatamente aquilo que a gente criticava. Né? Então a gente desqualifica quem não veste a mesma roupa que a gente. É verdade. E na verdade, antigamente a galera achava, o código de barra é a marca da besta. Aí daqui a pouco a Disney tem mensagem subliminar. Aí daqui a pouco, por último agora, a marca da besta era o Pix, era o chip dos cartões, era a vacina, e a gente só vai trocando as coisas, mas na verdade a gente vai ficando batendo na mesma tecla. Né? Antes o cabelo comprido era pecado. Hoje em dia ninguém mais nem usa cabelo comprido, né? E ainda tem gente que discute se... Tu que deve receber milhares de perguntas ali, né? E eu acompanho tem alguns pastores que põem caixinha de pergunta. A galera tem muito essa coisa de querer saber se é pecado ou não, né? Pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado fazer aquilo? Não sei se tem um lado bom, mas tem a questão de, a pessoa está interessada de saber. Mas ao mesmo tempo as pessoas não se dão ao trabalho de pensar, de ler a Bíblia, de pesquisar, elas só querem saber. Eu imagino que elas querem uma legalidade para fazer ou não algo, né? Eu quero... Você já viu que tem uma galera fazendo comparação? O cara, a mesma pergunta que ele manda para mim, ele manda para o André Valadão, ele manda para trocentos pastores, porque ele quer comparar as coisas, né? Você sabe que até nesse nicho, eu falo para a galera que as minhas caixinhas de pergunta, por exemplo, não competem, não é essa a ideia. Porque... eu raramente dou desculpas do tipo sim ou não, né? Eu quero levar muitas vezes o cara mais à dúvida para ele parar e fazer reflexão do que propriamente dar um ponto de vista. E nesse ponto, aí quer ver uma coisa engraçada? Eu gosto demais, cara, de algumas coisas que eu vejo do André Valadão, que é um cara que eu tenho, assim, N divergências com tanto de coisa. Mas ele tem um sarcasmo ali, um certo humor na maneira de falar, do jeito que é pra crente,
que é É. engraçado, cara. Tá, eu não seguia ele, eu não sou um simpatizante nem um pouco assim, mas eu comecei a seguir ele por causa das respostas ali, porque eu acho engraçado também. Tem umas perguntas assim que é muito idiota, assim, o pessoal faz. E ele usa ali o humor, cria um pouco de um personagem, assim, a forma de responder, mas que tá bem engraçada, né? Tá. Mas é impressionante, assim, né? Parece a igreja de Coríntios perguntando: pode fazer isso? Pode comer carne? Pode não sei o quê? O povo não tem o trabalho de pensar, né? É engraçado isso. As pessoas só querem. E tem isso. Aqui localmente tem muito isso também, né? O cara manda para vários pastores, eu acho que para ver quem que vai responder do jeito que ele gostaria de ouvir, né? Isso é Há cerca de mais ou menos uns 10 dias, eu retomei meu Facebook, Twitter, tudo, cara. Voltei a fazer as transmissões do Projeto Descrentes, YouTube. Eu voltei a produzir conteúdo, assim, como quando eu tava no Sim. gás, há uns anos atrás, né? Eu tava há 5 anos parado, cara, de redes sociais, assim, pra valer, né? E a repercussão está sendo muito interessante. Agora, onde que dá mais polêmica? Quando você coloca um recorte de um texto bíblico e não fala nada. Não, As pessoas estão em crise, cara. E elas começam a brigar entre elas. Agora, o mais legal é a galera que vem e fala assim: não, você disse isso, mas você quis dizer. Detalhe, não fui nem eu que disse, né? Porque um recorte da Bíblia não fui eu que disse nada. O sim. cara, não, mas você está defendendo o Bolsonaro. Aí eu assim, cara, nego lê Bíblia e consegue achar o Bolsonaro na Bíblia, né? Ou você está defendendo, você está criticando tal coisa. E, velho, É esse só é um o mundo que nós estamos versículo. vivendo. É só um versículo. Não, não, eu te acompanho no Facebook lá, tu tá bem ortodoxo, assim, só larga um versículo e eu vejo que o pessoal vem. Tá difícil, né? A verdade é que tá difícil, né? Tá complicado, né? Mas aí a galera vem, tenta desconstruir o negócio todo, e aí eu solto como resposta, às vezes, outro versículo, né? Aí piora o negócio, vira o caos total. Mas o que, assim, eu tenho entendido da parte de Deus, nesse último mês mesmo, sabe? Algo bem, assim, recente mesmo. Eu entendo aquilo que Jesus fala quando chega em Jerusalém aí e se compadece das multidões, porque vê eles como ovelhas que não têm pastor, sabe? Exato. Não sou eu o pastor das multidões, dos 170 mil que me seguem. Eu já perdi, cara, 6 mil pessoas em 10 dias que me seguiam. A minha meta é 30 mil, eu quero perder 30 mil, eu preciso dar uma peneirada até o final do ano para poder avançar um pouquinho naquilo que eu quero Entendi. comunicar de maneira objetiva. A galera às vezes só pensa em crescer, mas eu descobri que crescimento e inchaço é diferente. E os meus perfis nas redes sociais incharam demais, até por isso que eu havia desanimado um pouco do Face, né? Mas, no geral, eu vejo assim, um prognóstico positivo da gente poder, às vezes, ter que dar uns passos para trás, trabalhar elementos de comunicação da fé mais simples, e eu acredito que a palavra vai dar resultado em si mesma. A Sim. palavra funciona. E eu já estou colhendo frutos disso. 10 dias que eu estou aí nas redes sociais de novo, você começa a receber mensagens, gente dizendo, cara, poxa vida, isso é de Deus para minha vida, sabe? E coisa simples, coisa simples. Então, assim, eu lamento talvez a minha insensibilidade dos últimos anos, porque a gente também, quando se cansa, quando se torna ferido demais pelo custo, né, de ter que aguentar isso tudo, a encheção de saco que as redes sociais viraram, né, é normal que a gente se retraia. Mas hoje talvez eu aprendi uma coisa, a rejeição das pessoas não é com relação ao Ari, a rejeição das pessoas é com relação à palavra de Deus, cara. Então, quando alguém me xinga, ele não está me xingando porque não gosta de mim. Se esse cara tiver num churrasco comigo, a gente conversar meia hora, eu tenho certeza que ele vira meu amigo. A Claro. rejeição dele é com relação à palavra de Deus, porque quando eu falo a palavra de Deus, isso se incomoda. Então, eu acho que Deus que devia estar ofendido não está, então eu não tenho direito nenhum também de perder a paciência, né? E isso, essa rejeição, tu acha que são irmãos que discordam teologicamente? Ou são aqueles ditos desigrejados que não gostam mais da igreja? Ou é gente que nem é crente? Ah, tem os três, cara, mas no geral, os três
acabam que tem meio que uma experiência comum de gente que se feriu com alguma coisa e de repente assumiu uma postura muito defensiva, né? Seja o cara que nunca foi crente, ou o cara que é desigrejado, ou o cara que às vezes está na igreja, mas está só nominalmente. Os três começam a achar que as suas próprias percepções e opiniões, elas têm esse peso, né, de verdade, a ponto do cara ser capaz de encontrar defeito em qualquer coisa que você apontar, mesmo que seja só o Ctrl+V de um versículo bíblico, né? Então eu acho que isso aí se tornou algo muito comum. Uma coisa que essa geração perdeu, né? A gente perdeu a capacidade de falar amém. Eu postei isso outro dia, deu um rolo danado também. Eu falei que principalmente pastores não sabem falar amém. A gente vê alguém falar alguma coisa e a gente tem que fazer um complemento, né? Você disse isso, mas sim, eu tenho algo a mais a acrescentar. E isso é bobagem, né? Mas no geral, a gente além de não saber falar amém, a gente no geral não dá o benefício da dúvida para o outro. No sentido de que se você falou algo muito sofisticado ou muito... que eu não entendi. É óbvio, eu não estou falando de uma heresia, né? Do sim, tipo virar e falar assim, não, Jesus nunca veio em carne. Aí não, pelo amor de Deus, né? Eu estou indo sim, contra algo óbvio da Escritura. Sim. Mas no restante das coisas a gente não dá nem o benefício da dúvida. A gente nem sequer vira uns para os outros para explicar. E eu vejo que talvez isso seja reflexo de uma cultura que está se tornando normal. A galera critica muito o Ed René, e eu, inclusive, até fiz algumas críticas nesse sentido. Eu não tenho crise com o Ed Renekiewicz com relação às coisas que ele fala. Eu tenho crise com relação às coisas que ele não explica. Porque ele não é uma pessoa acessível, que você fala assim, o que você quis dizer com isso? Aí ele vai lá e explica. Mas, no caso dele, eu acho ele meio liso, assim. Não, totalmente. Totalmente. Joga e já era. Ele fala... E aí alguém cobra dele, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Bom, então todo mundo Eu quero saber o que ele quis dizer, essa é a questão. Porque, assim, então ninguém interpretou, porque todo mundo entendeu exatamente o que tu disse, né? Ele é um caso esquisito, assim, nesse sentido, né? Porque... E agora, mas tá vendo, a minha crise, então, eu não estou dizendo que ele não é irmão. Eu não estou dizendo que ele se tornou um herege, pelo menos não ainda, né? Eu ainda não encontrei elementos para poder fazer esse tipo de qualificação, né? Mas eu estou dizendo assim, poxa, eu acho que o cara, às vezes, por ser liso demais, né? E em certo nível, eu acho que ele presta um desfavor. Também né? acho. Agora, funciona para alguns nichos? Talvez funcione. Mas eu faço questão de, embora eu também jogo umas merdas no ventilador... Cara, eu respondo todo mundo, velho. Eu respondo todo mundo, cara. Eu converso com as pessoas, porque eu acho que isso é importante. Jesus, quando contava suas parábolas, né? Depois é óbvio que ele fala, a parábola vem e confunde, né? Mas você vê até Nicodemos vindo conversar com Jesus no particular, Jesus não poupou Nicodemos daquilo que era a aplicação daquilo que ele estava falando, né? Cara, tu vê, todo mundo... Eu botei, a gente fez a live ano passado, fiz agora, eu coloquei assim, fazer a live, todo mundo, cara, mas da onde tu conhece o Ariovaldo? Como que tu conseguiu esse contato? Como foi, cara? Cara, eu simplesmente chamei ele no Instagram, convidei para uma live, ele aceitou, é simples, né? Mas a gente está tão acostumado com a superioridade do nicho gospel que parece que todo mundo se tornou inacessível, né? Todo mundo... Aí, por exemplo, eu tenho aqui no Rio Grande do Sul tem uma cantora que mora a 15 quilômetros da minha casa. E eu chamei o assessor dela aqui, que é o esposo. Cara, não me deu a mínima bola assim para responder, para perguntar. Eu queria fazer... A gente montou um estúdio para fazer o podcast aqui. Por quê? Porque não, tá muito famoso, né? Mora a 15 quilômetros. E é legal fazer presencial, né, cara? Quando você tem a possibilidade de fazer algo assim, é genial, né? Pô, a gente tá com um estúdio aqui, um equipamento profi, assim, tentando fazer alguma coisa, principalmente pro Rio Grande do Sul. Não sei se tu conhece aqui. E até tu acho que tu tem um amigo aqui que é o Jader, né? Conhece o Jader? Isso. Sabe, o Jader é meu amigão, né? E a gente é muito confundido, assim, né? Todo mundo diz que a gente é muito parecido, né? A gente já foi confundido. Rapaz, o bigode do Jader é algo impressionante, cara. Entendeu? O bigode dele é um dos bigodes mais másculos que eu já vi. Cara, melhor que o dele, só o do pai dele, velho. Cara, tu sabe que, assim, de repente não...
eu já vi ele numa foto e pensei que era eu. Assim, a gente é confundido direto aqui, né? Muito, assim, muito, muito. É um negócio. A minha esposa mostrou uma foto dele para minha mãe, a minha mãe achou que era eu, e ela duvidou. Não, é o Michael. Não, é o Jader. Não, a minha esposa teve que mostrar o Instagram. Não, tá aqui, não é o Michael. Então, a gente é muito confundido aqui. Mas aqui as coisas são, assim, a questão de plantação de igrejas, eu sou pastor auxiliar numa igreja aqui agora, né? A gente está plantando, a gente começou a plantação da igreja no meio da pandemia. E o Rio Grande do Sul, as coisas sempre são, o histórico, né? Sempre é de maior dificuldade. E o pouco que a gente tem, as pessoas ainda se fecham assim, né? Não se dão esse acesso, por exemplo, né? Que nem tu, pô, responde ali, e acho que isso é incrível, né? Isso tem que fazer parte Eu fiz uma live com o Azaf, e o pessoal assim, cara, mas como tu conseguiu o contato do Azaf? E o Azaf é a prova, porque ele morou a vida inteira em Porto Alegre, viajou o mundo inteiro, nunca precisou, não, para minha carreira deslanchar, eu vou embora para São Paulo, porque entendeu o seu chamado local, para o que Deus chamou ele, viajou mais do que todo mundo do Brasil, eu acho, né? E mantém aquela humildade, isso faz muita diferença, assim, né? Muita diferença. E é um grande problema, assim, eu vejo pelo menos, né, esse mundo gospel, assim, ele tá fora sei lá. É que, no geral, o pessoal está trabalhando muito a ideia de uma construção de mídia, de reputação e tudo mais, que é algo muito preocupante, né? Há algumas receitas aí de como se tornar alguém desejável, entre aspas, né? No sentido de que todo mundo queira te ouvir, e uma dessas estratégias é exatamente você se tornar difícil. Quer ver uma coisa curiosa? Que é o que todo mundo experimenta, o próprio Cristo testemunha isso. Ele fala assim, o profeta não tem honra na sua pátria, né? Eu estou aqui em Uberlândia, cara, e eu prego muito mais em outras igrejas do que igrejas do meu próprio ministério. E a gente tem aqui, pra você ter uma ideia, 40 igrejas, cara, na cidade. Tá ligado? E aí o pessoal fala assim, mas como? Eu falo, velho, onde me chama eu vou, cara. Mas se tem alguém querendo ouvir, velho, eu vou regular, vou virar e falar, não vou, não prego aqui na minha cidade, né? Não faz sentido algum isso, né? Inclusive porque não tem nem custo, né, velho? Não, e uns caras às vezes me chamam pra umas coisas e falam assim, pastor, quer que eu te busco? Falei, não, velho, eu vou de moto, eu pego minha moto e vou, cara, paro na porta, muito mais tranquilo. Né? Então, essas estratégias são muito coisas de mídia mesmo, de marketing, né? E a gente, às vezes, fazendo isso, vai tomando caminhos perigosos, né? Caminhos que pode ser muito bom para promover uma carreira, mas no final das contas, queima, né? Queima o filme. Não promove o evangelho, que no fim das contas, é o que interessa que a gente promova, né? Então, isso, com certeza. Isso mais dificulta. Quer ver uma coisa engraçada, cara? Que eu coloquei como algo assim que eu sempre explico para as pessoas quando eu recebia convites para pregar, né? Porque desde 2019, por causa da pandemia, acabou esse negócio de viajar, né? Eu vou viajar esse mês agora, eu vou para Salvador daqui uma semana. Mas vai ser a primeira viagem que eu vou para algum lugar, e não é nem evento, cara. Eu vou reunir com 2, 3 pastores para nós fazer uma conferência. Nós vamos sentar de frente para a praia, de preferência num bar, e nós vamos ficar... Eu nem beber, não estou bebendo mais, mas é porque o bar é de frente da praia, e nós vamos ficar olhando para o mar e conferindo aquilo que Deus está falando com a gente. Eu tenho uns restos de passagem que sobrou antes da pandemia, eu queimei para ir lá gastar um tempo com os irmãos. Vou fazer isso, se Deus quiser, se não cancelar voo, né? Semana que vem. E no geral, essa perspectiva assim, da gente estar junto e tudo mais, da gente fazer esse esforço por fazer, eu sempre coloquei uma regra assim, que eu explico para as pessoas quando eu recebia convites, né? Eu falava para a galera assim, galera, seguinte, eu não posso pagar para viajar. No geral, não tem como, porque se eu tirar alguma coisa do orçamento da minha casa, falta aqui em casa, né? Mas a grande verdade é que há circunstâncias que a gente tem que pagar, sim. Né? E eu não tenho crise com o pagar se eu puder pagar. A única coisa que eu preciso é quando eu voltar para casa,
eu não ter dúvida de que valeu a pena. Eu não ter dúvida de que, tipo assim, não, eu estive lá com o irmão, às vezes eu tive que pagar para estar lá, mas eu Sim. pagaria de novo. Porque foi bênção, foi. Isso já aconteceu muitas vezes, cara. Sim, Quantas vezes eu já fui em edificou a lugares, igreja, né? Foi edificante, né? edificou a igreja. Não, teve situações em que eu fui honrado de todas as formas materiais que você imaginar. De oferta, de hotel, de atenção. Mas não pegou, cara, porque literalmente o compromisso daquilo não era com a mensagem, era com o evento em si. Em Isso deve outras ser o pior. circunstâncias, é horrível, horrível. Para promoção, para mídia, é bom, Sim. mas o que eu ganho com isso, cara? Essa é a grande questão, né? No final das contas, o dinheiro não resolve a crise existencial da gente, a crise de propósito, Sim. né? E já houve lugares onde eu fui pensando assim, de tudo, pelo menos assim, um lugar bom para dormir eu vou ter, né? E nem isso não tive, cara. Nem isso. Nem isso. Já teve situações que eu tive que pagar até a comida, porque às vezes o cara que tava me hospedando eu não tinha o que comer, velho. Aí você fala assim, mas como assim? Exatamente isso. E você voltar pensando, poxa, ganhei um irmão, sabe? Ah, Pagaria de novo, vou de novo, pode contar comigo. Então, assim, eu não quero perder isso, cara. Eu não quero perder. E isso me aproxima até de um público fora da igreja, né? uhum. Porque essa disponibilidade faz com que quem é de fora da igreja chegue em você, ou você chegue nas pessoas mais fácil. Agora, quando a gente fica só nesse circuito das grandes coisas, não tem jeito, a gente se isola mesmo, né? E esse circuito das grandes coisas, ele pode estar mascarado de, de ser de Deus, porque, por exemplo, se tu abre mão da tua verdade só para se tornar um personagem e daqui a pouco tu começa a ganhar dinheiro, tu começa a dizer, não, mas, pô, tô viajando, tá criando número, tô ganhando dinheiro, é de Deus, né? É de Deus. Esses dias eu vi uma entrevista que aquele Douglas do Jesus Cop lá fez com o Thales, né? Thales Roberto. E o Thales Roberto tá nos Estados Unidos lá e falando que, assim, no fim das contas, ele mesmo percebeu que tudo aquilo que ele ganhou, que a própria igreja fez ele se tornar, não valeu de nada, né? Ele falou que aquilo foi mais um problema. Ele mesmo reconheceu aquilo, né? Que o número, que dinheiro, que andar de jatinho, que todas as conquistas, no fim das contas, aquilo não era, mas parecia, porque pô, se está tocando para a multidão, se está andando de jatinho, é Deus que está prosperando, é de Deus e no fim das contas foi mais decepção do que edificação da igreja, né? E eu acho que isso é um perigo, né? Eu vi muita gente já, assim, de bastidores, né? Pessoas que eu confio e conheço, falando sobre o Thales antes disso tudo, né? E muita Uhum. gente falando sobre a idoneidade, cara, da disposição do coração dele. Então, um cara como ele reconhecer essas questões é muito positivo. É igual eu tô Claro. falando, eu não preciso concordar com o que o Thales fez na vida, ou nem com algumas questões até doutrinárias, né? Mas não dá para eu não dizer que ele é irmão simplesmente porque ele tomou, às vezes, um caminho que eu não tomaria de forma nenhuma, né? E outra coisa, será que não tomaria mesmo? Essa também é a questão, que é o que você está falando, Se eu né? tivesse ganhando esse dinheiro, se eu tivesse andando de jato, será que de repente eu não seria até pior, né? A Mas gente vai sabe se que justificando, né? ele usou uma frase que, para ser sincero, que foi, eu acho que a frase que mais o julgaram e que eu, no fim das contas, ele falou assim: tocar na igreja é igual dar surra em bêbado, né? Que ele quer dizer assim, cara, na igreja, tu chega ali, pode estar de qualquer jeito, tu fecha o olho e começa a falar qualquer coisa e tocar um violão e gera aquele ambiente espiritual, tá todo mundo achando que aquilo e não é mentira, né? É verdade. É verdade. Ele não falou uma mentira. E isso é frustrante, porque eu já fui em conferências grandes de vários tipos de pastor pregando, desde o reformado até o, sei lá, o mais esquisito possível. E o povo não tá nem aí, cara. Se o cara falar que o diabo é bom, todo mundo grita e diz que legal. Se um falar uma. Todo mundo não tá nem aí porque tá sendo falado. E o povo, às vezes, é essa coisa de. É isso aí.
E é dar surra em bêbado, porque o que tu falar ali, as pessoas elas vão gritar e dizer uhul, e vão achar que tá bonito, né? Então isso é estranho, é estranho. Mas essa é a realidade, né, da nossa. E isso, de certa forma, me faz cada vez mais crer também na questão do cuidado da igreja local, né? Como existe uma preciosidade nisso, né? Nos nossos irmãos, em quem anda com a gente, né? Eu acho que isso às vezes dá muita efetividade também do que só essa questão do cara querer a todo custo uma fama, um sucesso, tudo mais, né? Sinceramente, cara, tenho uma certa dificuldade com um cara que quer ser a solução do evangelho do mundo e ele não tá ligado à igreja local, sabe? Porque a É, igreja local não é confortável. O mais sim. fácil é eu me tornar o freelancer de Jesus, eu não tenho dúvida disso, Hum, né? Mas é complicado. A gente se torna mais misericordioso quando a gente vê o tanto que a gente precisa desse exercício de misericórdia para conseguir conviver com os irmãos. Então, isso é extremamente importante, né? Eu acho que não dá para a gente querer ganhar o mundo se a gente não está compromissado com aquilo que às vezes são as coisas mais ordinárias da nossa vivência local, né? Mas, no geral, eu vejo tudo como púlpitos. São muitos sim, púlpitos. E hoje, o claro. que eu acho que está acontecendo, que a galera não está percebendo, é que todo mundo quer os mesmos púlpitos. Todo mundo quer o púlpito do Augusto Nicodemos. Todo mundo quer ser o cara. Todo mundo quer o púlpito do Paulo Júnior. Todo mundo quer o púlpito dos caras. E a gente não está entendendo que isso é burrice. Né? Claro. Nós precisamos encontrar o lugar onde Deus quer levantar a gente para ser voz, para ser instrumento. O lugar onde eu falo e ninguém fala. Porque a voz desses caras, que é excelente, não comunica, não cola. Né? E aí, encontrando isso, a gente começa a apresentar para as pessoas que somos parte de um todo. Eu consigo vacinar o cara com relação a todas as crises que o cara tinha com a igreja. E se de repente você levar o cara para o culto direto, ele não vai entender nada. Mas se o cara for vacinado com relação a ter o olhar correto para a igreja, e ir na escritura para tentar entender o que é a igreja e tudo mais, aí no final das contas dá certo. O resultado, o fruto disso é positivo. Eu acho que o errado é esvaziar a mensagem em prol de para não fazer o esvazio mensagem, eu não prego. O importante é pregar a verdade, exatamente isso não querer ser quem Deus não me chamou para ser, né? Existem, cara, tem pessoas que tu vai alcançar que, enfim, o Augusto Nicodemos não vai alcançar, né? E Mas isso que você falou vice-versa. de esvaziar, o que nós estamos fazendo, de certo modo, e que é muito problemático na nossa geração, é a gente não confiar na suficiência da mensagem. Porque Exato. era só a gente pregar a Bíblia e toda a Bíblia. Agora nós estamos esvaziando as partes desagradáveis e estamos literalmente tentando colocar um monte de técnicas, um monte de coisas que vão fazer com que a gente, seguindo a fórmula, se torne popular, ou promova É, polêmica, ou faça uma série de outras coisas, né? Então, nesse sentido é que é preocupante, né? sim. E também, assim, né? Por exemplo, tu tem ali os cursos e tal, acompanha ali, acho. Dias eu vi que tu tá fazendo uma, uma, uma promoção e tal para pagar alguma questão de equipamento. E óbvio, mas às vezes eu percebo que muita gente se torna um personagem, faz. E para mim, assim, faz as tretas gospel, tu não é treteiro. Até os caras assim, tem uma galera da treta. Me parece que no fim da conta o cara quer vender um curso. Não, porque não é errado vender curso. Eu tenho cursos de áudio, de outras coisas, não é óbvio. Alguém, a gente precisa aprender. Mas parece que no fim da conta, assim, cara, o cara só quer vender um curso, assim. Cara, olha Sei. que coisa legal. Eu fiz alguns cursos em 2020, 2019 para 2020, e eu tive uma experiência muito boa. Eu montava turmas de 50 e poucas pessoas, e assim, lotou a primeira, lotou a segunda, aí na terceira eu tive uma ideia. Pensei assim, vou fazer um curso de graça.
Porque se eu cobrei 50 conto, hein, cara? E a galera comprou a ideia, eu estava testando a forma, porque eu queria fazer algo que tivesse a cara do que eu entendo que eu fui chamado por Deus para fazer. Sim. Né? Não ser exaustivo, dar o caminho das pedras, que aliás é o que eu mais gosto de fazer. Eu falo pra galera, aqui é o curso relâmpago. Vamos estudar de 2 a 4 horas, mas no final, se você quiser se aprofundar, você vai saber o que ler, onde ler, o que pesquisar. Você vai achar o caminho, cara. Eu vou te dar o atalho. E aí foi muito positivo. Aí eu pensei, vou fazer um curso agora de graça, cara. Porque se deu certo para 50 pessoas, agora eu vou fazer um de graça. Aí eu abri para 300 pessoas. Em 24 horas, eu lotei totalmente as 300 inscrições. Aí fui fazer o curso. 30 pessoas assistiram, cara. 30 pessoas das 300. Cara, eu fiquei decepcionadíssimo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a entender algumas coisas desse nosso meio. Sobre como, infelizmente, a gente não valoriza o que é de graça, né? E por aí vai. Aí eu fiquei quase aí 1 ano sem fazer muita coisa dessa parte de curso. E agora eu dei um passo ousado, né? Já que nós estamos no online, entendendo que isso não tem volta, né? O culto presencial que retornou, mas o que nós estamos fazendo online vai permanecer. Eu troquei de equipamento. Eu estava usando ainda uma webcam boa da Logitech, que estava quase 1.000 conto, né? Mas eu comprei uma câmera de 4.000 conto, cara. E assim, fui lá, passei no cartão e você sabe como é que funciona a vida, né? Seja o que Deus quiser. Aí eu lancei agora uma promoção. Peguei os 3 cursos lá, coloquei eles numa plataforma e anunciei esse curso novo que eu falando sobre a história da igreja. E coloquei pra galera assim, galera, seguinte, dá uma oferta a partir de 50 conto, o que você achar que vale. Cara, eu tô surpreso com o resultado. Eu tô surpreso. Eu já praticamente levantei a grana toda. O valor médio do ticket, médio, tá em torno de R$90. Cara, que coisa Então boa. nós estamos dizendo assim, teve muita gente que deu 50, mas teve muita gente que deu 200, cara. E aí a minha ideia, agora que o princípio tá estabelecido, eu quero depois fazer outro. Eu queria cobrar R$1,99, cara. Eu queria... Tem que cobrar, cara. Porque senão é o que eu tô falando. Se o cara não pagar, ele não assiste. Igual aconteceu com a turma de 300. Infelizmente. Mas eu quero trabalhar com esse princípio. Porque agora eu achei uma coisa que vai na linha daquilo que eu acredito. Entendeu? Ou às vezes até inverter. Falar, faz o seguinte, ó, faz o curso, assiste, beleza. Entendeu? Eu não vou te obrigar a inscrever nem nada. Vai lá e inscreve. E dá uma oferta no final, que você achar que valeu. Né? Porque eu tô achando o resultado disso muito interessante, cara. Cara, mas isso é muito legal, sim. Claro, óbvio, né? Essa questão dos cursos, isso o ensino sempre existiu, sempre vai existir, sempre a gente pagou por isso, né? O problema é o cara que cria a treta, ele cria uma situação para no fim da conta ele falar assim, pois mas eu te vendo um curso que resolve esse teu problema. Às vezes eu acho isso principalmente essa galera virou um mercado, né, cara? Virou um mercado. E é embaçado, cara. Mas a gente vai vivendo aí, vai caramba. Mas tem quem vende porque tem quem compre, essa é a questão. Mas sabe o que eu acho mais fácil? Eu vender... Eu achar 10 pessoas que me dá 3.000 do que achar 100 pessoas que me dá R$30, por exemplo, cara. Você tá ligado? Eu acho mais fácil, né? Mas esse é o detalhe. Então o cara tem que ver o que ele tá buscando. Né? Eu gosto de trabalhar, às vezes, com o valor que eu tô falando assim, mais baixinho mesmo, né? Mais pelo princípio do que pelo valor. Porque eu pego um público que nunca vai pôr 3.000 numa parada dessa. Às vezes tem cara que quando vê lá você falando 10 conto, cara, uma parada assim, o cara fala, velho, eu vou pagar só para depois criticar a merda que esse cara tá fazendo. E aí depois o cara viu, velho. E aí vendo, ele fala, poxa, velho, é completamente diferente do que eu tinha imaginado, gostei e tal. São estratégias, né? Legal. Claro. É isso aí, galera. Quem está assistindo aí, compre os cursos do pastor Ariovaldo aí que... E tu tem aquele livro, né, sobre pornografia, alguma coisa assim, né? Também tem. Eu tô com 2 livros, cara, que eu tô vendendo no site saldaterra.org. Um deles fala sobre a questão da pornografia, chama Erótico, Sexual, Sensual.
eu tento separar os três conceitos, né, mostrando que às vezes nós estamos, por causa de um problema de unha encravada, nós estamos amputando o braço inteiro, né? E que a gente precisa, assim, remir o conceito nosso de erotismo à luz do que a Escritura fala, para que a gente não confunda a verdadeira sexualidade bíblica com a sensualidade, né? E aí, então, a gente consegue se relacionar com o erótico de uma maneira coerente, né? E a galera, às vezes, quando fala nisso, fala, ué, como assim, cara? Tem erótico coerente? Fala, ué, velho, se você não conseguir ter um olhar para sua esposa de natureza erótico, você vira irmão dela, né? E não é esse o propósito, né? Então, sim, faz parte. Deus nos fez legitimamente para se relacionar com isso de uma maneira responsável. E o outro livro é sobre masculinidade, que eu acabei escrevendo, né? Que chama O Tipo de Homem que Você Deveria Ser, onde eu falo sobre a referência que eu vejo de masculinidade na pessoa de Jesus. Porque, no geral, cara, eu acho que tá muita gente trabalhando coisas estéticas. Homem é ser isso, homem é ser aquilo. E a galera às vezes entra em crise comigo, né? Os caras veem eu lavando louça. Velho, a gente vai descobrindo algumas coisas. Eu tô aí para 16 anos de casado. A gente vai descobrindo que existem coisas, cara, que não tem jeito, cara. Por exemplo, a minha esposa, eventualmente, há coisas que talvez historicamente o pessoal associa ao papel da mulher, que ela não tem vocação, cara. E não tem nada de errado, porque nós somos já uma geração diferente, né? Agora, eu tenho muito mais tempo em casa do que ela, que trabalha suado 8 a 6, né? E eu descobri que eu sou muito bom com algumas coisas em casa, velho. Tá ligado? Agora, pra ela é um choque, porque ela entender que eu não lavo louça como mulher. Eu lavo louça como homem. A mulher tem que sair de perto quando o homem tá lavando louça, porque a gente tem o nosso jeito, o nosso método. Eu tenho isso aí também. Se eu tô fazendo, eu mando me. Eu não gosto que fique me olhando. Não, sai. Cara, a minha esposa no começo era assim, ela vinha e ficava, não, mas isso aqui, eu falei assim, ó, você quer fazer? Ela, não quero. Eu falei, então sai fora, sai de perto. Só que são coisas que a gente ela vai entregando, vai abrindo mão do controle, sim, né? E como eu comecei, de certo modo, até assim, ver que isso é disciplina para mim, cara. É uma disciplina até de natureza espiritual, é um tempo de separar e refletir, né? Então, tá vendo como é que a galera fala de masculinidade e às vezes tá falando de coisas estéticas, cara. Claro. E não tem nada a ver, bobagem. Cozinhar, cara. Eu cozinhar no final de semana aqui é lei, cara. É lei, tá ligado? Eu cozinho como homem. Quer ver uma coisa? Eu tenho feito muito pão, cara. Eu descobri, porque eu mexi com cimento aqui em casa no ano passado, e aí eu percebi que mexer com cimento e pão é a mesma coisa, entendeu? Muda os ingredientes, mas é a mesma lógica. Agora, a crise. Eu faço cada pão mais doido que o outro, cara. Eu faço umas receitas doidas. Aí vem as mulheres da minha família, minha mãe, minhas irmãs, e elas veem as fotos que a gente coloca, né, e fala assim, me dá a receita. Aí eu fico rindo, porque eu falo assim, então, não tem receita. Eu faço tudo no olhômetro, cara, porque uma vez que eu entendi a lógica do processo, eu vejo uma receita na internet, eu não sigo. Eu vou deformando ela e eu crio as minhas coisas. É o jeito do homem fazer. Eu vi um canal no YouTube que o cara falava assim, como que homem mede ingrediente? Um punhado. É o tanto que cabe no punho, né? Cara, tá assim, faz assim, ó. E cara. A minha esposa fica louca, porque assim, eu digo que eu sou um cozinheiro artístico. Eu nunca consigo repetir a mesma receita. Eu pego o que tem, eu misturo e sai e fica bom. Mas faz de novo. Não consigo. Conforme, mas o pão não me arrisquei ainda. Vou me arriscar a sair com cimento. O pessoal falando no chat aqui, ó, o pão não pode virar concreto. Cara, foi errando que eu aprendi a acertar a mão. Só que agora, por exemplo, eu faço pão de 2, 3 tipos diferentes, eu faço pizza, entendeu? E tudo é a mesma lógica. Eu não sigo receita alguma. O que eu tiver na geladeira vai, entendeu? Agora aquele lance, não tem ovo, não dá para fazer. Velho, se eu tiver água e farinha, eu faço pão. Mas são coisas assim que a gente tem que aprender a expressar a nossa identidade. E o livro eu falo sobre isso, cara. Sobre como ser homem em toda e qualquer situação. Que massa. E assim, tu recebe muito testemunho de pessoas que leram e acabaram se identificando com aquilo e gerando uma transformação? O que mais eu vejo é o cara falar assim, velho, você vive isso tudo porque eu me senti um bosta lendo isso aqui que você falou.
Aí eu viro pro cara e falo assim, não, mas eu também me sinto um bosta lendo o que eu mesmo escrevi. Falei, eu tô falando de um referencial que é para onde nós estamos caminhando. Falei, a gente não pode é perder isso de vista, cara. Nós não Sim, podemos perder isso de vista, né? Mas essa luta é de todos nós, sem sombra de dúvidas, claro, né? Os claro. testemunhos, no geral, são mais nesse sentido. Isso, na verdade, quando a gente percebe de que existem mais pessoas que têm as mesmas dificuldades que a gente, né? Eu estava estudando um livro do John Stott que é Os Desafios da Liderança Cristã, eu acho que é, não se eu não me engano. E pô, eu fui ordenado pastor em janeiro agora, então é recente, né? E aí eu leio o livro do John Stott e às vezes eu fico na crise assim, poxa, e vendo os desafios que eu tenho, eu vejo que o cara escreveu e eu me identifico com aquilo ali. Pô, mas não sou só eu que tenho os mesmos desafios, né? É algo isso, não, eu não preciso ser um super-homem. Não, mas eu me identifico com aquilo, olho para Jesus e prossigo. Né? E prossigo nessa caminhada, né? Mas só voltando um pouquinho, né? Esses dias fui mudar uma parede aqui na minha casa, então eu tirei uma porta e fui fechar uma parede, né? A gente tinha aberto a porta para o outro lado. E eu comecei a fazer uns stories mostrando pro pessoal como que virava massa e aí meus amigos, né, para com isso aí, tu não sabe fazer, e tu vai cair a parede, e não sei o quê. Cara, é muita gente que não tem ideia de como se faz de como se vira uma massa e coloca uma meia dúzia de tijolo, né? É um negócio. A Cara, galera tem. eu fiz um banheiro aqui no ano passado, que eu nem terminei de publicar os vídeos ainda, porque falta editar, né? Mas eu fiz um banheiro inteiro, completo. Uma coisa de doido aqui, né? E ficou legal, cara. Ficou do ponto, assim, que a minha esposa olhando não tem críticas estéticas, né? Então, pra É mim, mesmo, isso ó. é o ideal. Eu não me Só que, arrisquei por para tanto. exemplo, não, aí o que acontece? Há anos atrás, a gente pegava prédios muito zoados para a igreja, porque eram baratos. E sempre tinha esse desafio. Uma vez, assim, a gente começou fazendo reforma. Depois a gente passou em outros prédios, construiu um banheiro adicional, né? Aí no último que a gente pegou, que teve reforma mais bruta, nós construímos um banheiro e 3 quartos, cara, que era uma escola de Pô, missão que recebia pessoas de fora. que massa, hein? E era louco, porque eu também não sabia fazer, cara. Só que eu estudava, eu via no YouTube, e à noite eu chegava mais cedo, eu aprendia a rebocar uma parede para de noite, a hora que a galera chegasse, eu ensinar outros, cara. E aí, se você fosse nesse prédio, já foi demolido, inclusive, né? Você saberia dizer qual foi a primeira parede que nós fizemos e qual foi a última. Há uma progressão. Só que isso é Claro, algo do tipo que hoje eu consigo fazer. E, cara, claro. e o testemunho de gente que eu ensinei ali e que às vezes mudou de cidade, tá em igrejas em outras cidades, e às vezes eu vejo o cara no Face, alguma coisa do tipo, sendo o cara que agora junta os homens e tá fazendo um mutirão para fazer alguma coisa. Cara, é legal demais isso, né? Demais, demais. E tu vê, né? Eu, 2010, eu era solteiro ainda, morava na casa dos meus pais e eu resolvi ir embora para Argentina estudar. Fui morar com outros dois irmãos lá da igreja também que eu conheci. Tá? Fui para Buenos Aires, pum, larguei. E cheguei lá, era eu, mais dois. E aí, quem vai ser o cozinheiro? Ninguém sabe cozinhar. Então eu aprendo. Cara, aprendi, fui tentando. Um dia a carne ficou com muito sal, um dia ficou com pouco, e assim foi. Aprendi, tem que fazer, né? Tem que dar um jeito, né? O problema é que às vezes o pessoal não se desafia a fazer alguma coisa, não tem fica Mas assim. isso é que, por exemplo, é a essência de uma habilidade masculina, né? Resolver problemas. E Sim. hoje a desculpa que a gente tem eu não sei. Cara, Hoje, ninguém sabe, velho. hoje as palavras machucam. Hoje as É palavras machucam. complicado. O cara fala, como é que você ficou bom nisso? Errando, tentando. É. Mas sabe que essa porta que eu fechei agora, fazia tempo que eu não fazia, né? Eu já tinha feito antes. Embaixo foi ficando um pouquinho torto. Do meio para cima tá bem reto, né? Porque na própria parede eu já fui, opa, aqui sim, e já evoluí na própria parede, né? Mas como ela vai ser coberta com gesso, então eu não estava Tanto me faz, importando né? muito com o que ia ficar, né? Mas é isso aí. Pastor, tá terminando nosso tempo aqui. Infelizmente, tá muito legal o papo.
Obrigado pela tua disposição aí. A galera ficou fiel aí, teve um número legal de pessoas que ficou o tempo inteiro aí. Obrigado por quem está assistindo aí. Obrigado pela tua disponibilidade. Queria agradecer, dizer que tu é uma bênção aí para muita gente no Brasil inteiro e que tu continue aí nos abençoando sempre com a forma que Deus te deu de se comunicar e tem sido bênção para o Brasil, para fora e isso aí. Obrigadão mesmo aí por tudo. Eu que agradeço, consideração, e estamos aí, estamos tentando, né? Administrar aquilo que Deus tem feito em favor da gente, da igreja, para poder abençoar o maior número de pessoas possível. Amém. Então tá, gente. Obrigado por quem ficou até agora aí nos assistindo. Tá tarde já. Obrigado. Quem puder aí seguir nosso podcast aí, tá sempre rolando. Toda segunda-feira à noite rola as lives e a gente tá fazendo algumas entrevistas presenciais aqui também. Então, quem puder seguir aí para acompanhar as entrevistas, tamo junto. Valeu, pastor. Uma hora eu colo por aí e a gente faz um extenso aí, viu? Fizemos aqui. A gente agora, a partir do próximo mês, a gente está comprando equipamento para fazer ao vivo. Então vai ser aqui no estúdio ao vivo. A gente tem um equipamento legal aqui. Tem o Fabrício aí, que é meu parceiro nessa aí trazer. O Jader vem junto aí. O Jader é nosso amigão. Já vem. Fizemos um churrasco gaúcho aí para ti. Show de bola. Tamo junto. Um abraço, viu? Então tá. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Até mais. Até.